Hoje é dia 6 de maio, reunião de apresentação de artigo. Pode começar, Pri. Então, o artigo que eu vou discutir hoje é sobre obstrução duodenal congênita, causas e abordagem por imagem. Este artigo, ele tem como objetivo revisar as causas de obstrução duodenal congênita, ele divide em intrínsecas e extrínsecas, com ênfase na avaliação de imagens e diagnóstico. É da Pediatric Radiology de 2016, é isso? Isso. Correto. Pode passar, professor. Então, a obstrução duodenal congênita, ela é responsável por metade das obstruções intestinais congênitas. Elas podem ser isoladas ou estarem associadas a outras anomalias congênitas, como síndrome de Down, problemas cardíacos, problemas renais, atresia de esôfago, entre outros. Em alguns casos, a gente vê, por exemplo, a síndrome de Down estando em 30% a 40% de algumas patologias. E isso, com o aprimoramento da técnica operatória, né, e da disponibilidade de terapia intensiva, hoje a mortalidade ela é muito baixa, a sobrevida é alta, e esses pacientes, geralmente, eles vêm a óbito por essas comorbidades associadas, como cardiopatia congênita, entre outros. E menos de 5% das crianças com obstrução duodenal congênita possuem uma segunda obstrução duodenal distal, ou jejum no ileal ou colônica. Quanto à apresentação, pode passar. Quanto à apresentação clínica, né, geralmente ela é bem inespecífica. O recém-nascido, ele geralmente apresenta vômitos biliosos. Então, quanto mais tarde esse diagnóstico via AC, mais inespecífico ainda os sintomas, que podem também vir como dor abdominal, vômitos e diarreia. Lembrando que os ultrassons, antes, eu vou falar isso mais na frente, mas eu coloquei aí, que no período, né, gestacional, a gente pode ter alguns sinais que indiquem essa obstrução duodenal congênita, como o polidrame, né, acentuada, imagens de estômago e do duodeno cheio de líquido, mas isso a gente vai abordar mais na frente. Na avaliação inicial, então, de uma criança com vômito e suspeito de obstrução proximal, o artigo traz que o radiologista ele deve identificar a obstrução e diferenciar a obstrução duodenal congênita, que não é grave, de uma má rotação com o volvo do intestino. Por quê? Porque o artigo ele aborda muito isso, que a maioria das obstruções duodenais congênitas, elas podem ter uma cirurgia eletiva, mas em algumas situações, como a má rotação com o volvo, exige uma avaliação imediata da imagem. Pode passar, doutor. Então, como eu tinha falado, ele vai dividir a obstrução duodenal congênita, né, em intrínseca e extrínseco. Intrínseco, por exemplo, a atresia duodenal, estenose duodenal, e extrínseco são a má rotação com bandas de Lage, má rotação com volvo, pâncreas anular, né, veia porta pré-duodenal, cistos de duplicação, entre outros. A gente vai começar essa abordagem, o artigo ele é um pouco sucinto para trazer todas essas patologias, mas para a gente dar uma pincelada também, porque foi bastante abordado nos casos, e já teve uma aula também da má rotação, né? Então a gente vai dando essa pincelada de acordo com o que o artigo vai trazendo para a gente. O primeiro tópico vão ser as obstruções duodenais congênitas intrínsecas. Eu vou ter a atresia do intestino delgado, que é uma das causas mais comuns de obstrução duodenal congênita, né? A incidência é aproximadamente em 10 mil nascidos vivos. Não há predileção por sexo. É uma condição que está muito associada com a síndrome de Down e a estenose também duodenal. Ambas
são causadas por falhas no primeiro trimestre. Então, o ultrassom pré-natal, ele pode apresentar um poligâmeno associado à dilatação das alças intestinais e ascite, né? E isso pode ser visto até o segundo trimestre. Em aproximadamente 70% dos casos, a atresia, ela envolve a segunda porção do duodeno, logo após a ampola de Vater, e é responsável pelo aspecto radiográfico de bolhas duplas, que é o que mais chama a atenção, né, que é bem característico. Então, a gente vai ter um raio-x simples de abdômen, né, que mostra uma atresia duodenal em um recém-nascido. A gente vai ter duas bolhas, à esquerda da coluna e à direita, da coluna, que representa, respectivamente, o estômago e o duodeno, né, e a gente não vai ter gás intestinal distal. Então, é um raio-x que que é padrão, né, no diagnóstico de atresia duodenal. Além da dupla bolha, é importante a gente perceber que não tem gás aqui no resto também. A gente vai ver situações em que tem gás e tem a obstrução e situações que não tem gás. Quando não tem gás nenhum, significa que não está tendo nenhuma passagem, né? Por exemplo, numa membrana duodenal, você tem passagem de gás. Em causas extrínsecas, a Frida vai mostrar aí, você pode ter passagem de gás. A gente vai ver a distensão das bolhas e vai ver gás depois. Nesse caso aqui da atresia, a gente vê as bolhas e não vê gás depois. E esse artigo, ele até não traz, professor, a imagem, mas ele falou que foi descrito, mas que é muito raro, que na atresia duodenal, por meio de anatomia anômala do ducto biliar, pode ter uma discreta passagem do gás. Mas isso ele fala que foi descrito na literatura, mas ele não trouxe nenhuma imagem, assim, para mostrar. Porque... Mas mesmo com gás ou não, é importante notar a desproporção de calibre, tá? Então, se você estiver vendo gás aqui, estiver vendo muito desproporcional o calibre aqui de extensão, isso aí já tem que dar o alerta para que tem alguma coisa. Então, como todas as etiologias eu falei, né, que a atresia duodenal e a estenose tem alta incidência de anomalias congênitas, e a estenose também está muito associada a anomalias biliares, ducto comum bífido, cisto de colédoco, agenesia de vesícula biliar. Na aula que vem, a próxima é uma aula minha. Eu estou pensando ainda se eu vou me arriscar a dar ela ou se eu vou mostrar ela gravada, porque eu falo bastante de embriologia, e vocês vão ver que está associado à embriologia do desenvolvimento das vias biliares, da vesícula biliar, com o intestino médio, né? Eles surgem dali, da parede do intestino médio. Então, quando tem alguma alteração no duodeno, da onde surge o broto da vesícula biliar, da onde surge o broto pancreático ventral e dorsal, essas outras estruturas podem estar alteradas também. Então, algumas alterações que vêm junto com a anomalia intestinal, elas são alterações de desenvolvimento, não são alterações genéticas ou cromossômicas. São uma sequência de eventos que ocorre a partir de uma alteração embriológica de desenvolvimento. E aí as outras vêm por consequência. Outras são associações. Então, a incidência, isso aqui é fundamental, não pode esquecer jamais, porque quando vem com história de criança, principalmente no primeiro ano de vida, todas essas alterações que a gente está vendo repetitivamente em aulas, casos, artigos, aulas, casos e artigos do intestino, que são de trânsito, obstrução, etc., elas se manifestam mais de 90% no primeiro ano de vida. Então, tomem muito cuidado e notem para qualquer alteração. Então, síndrome de Down, trissomia do 21, não é para esquecer jamais. Mas qualquer outra coisa que falar assim, é filho de mãe diabético, é filho de... Qualquer outra coisa associado à alteração no intestino, acende o farol para ver se não tem alguma alteração
anatômica mesmo de intestinal, dentre outras, né? Aqui a gente está tratando do intestino. Vai lá, Pri. Isso. Então, agora eu vou abordar as obstruções duodenais congênitas extrínsecas, né? O primeiro vai ser a má rotação intestinal. Já teve até uma aula, então eu vou dar uma pincelada aqui. A má rotação intestinal é uma anomalia do intestino médio decorrente de defeitos nas suas etapas embriológicas, igual o professor acabou de falar, herniação, rotação e fixação. E ele abrange uma variedade de estados intestinais. Pode ser vista, né, de 1 para 6 mil nascidos vivos. Alguns indivíduos, eles podem viver uma vida inteira com o intestino mal rodado, sem sintomas. Porém, existem algumas alterações que predispõem ao volvo, né, com potencial de complicação ao risco de vida. Então, isso que é importante, a gente fazer esse diagnóstico para preservar o paciente, né, e tratar imediatamente. Então, ele traz que a má rotação, ela pode permanecer, né, clinicamente oculta ou apresentar obstrução de bandas de Lade ou volvo com o intestino médio, igual eu acabei de falar. E aproximadamente 40% dos pacientes, eles vão apresentar esses sintomas na primeira semana de vida e mais de 50% até o primeiro mês de vida. E a manifestação mais frequente são os vômitos biliosos. Né? Lembrando que o raio-x, nesses casos, são inespecíficos, a gente pode ter marcações jejunais, o ultrassom também, a gente vai falar mais na frente, ele pode mostrar uma inversão da relação da artéria mesentérica superior com a veia, né? Mas o exame que é mais utilizado mesmo é a avaliação com contraste, né, fluoroscópica para o estudo, né, desse contraste gastrointestinal superior, que é o principal. E o artigo ele traz que o enema ele pode ser utilizado, mas a localização do seco ela não está muito relacionada. Então, eles, mesmo nesse artigo, eles falam que eles não utilizam o enema de praxe. Então, veja, 40% no primeira semana e mais 50% antes de completar o primeiro mês de vida. Ou seja, metade dos pacientes até o primeiro mês de vida. E mais de 90% até o primeiro ano de vida. Então, quando o negócio tem que dar problema, ele dá no começo. Se eventualmente vocês pegarem assim um exame assim para avaliar uma rotação, vício de rotação, uma criança de 2, 3 anos, vocês podem até encontrar, porque pode ter em qualquer um. Mas tem que ter a consciência de que isso provavelmente não é a causa de sintoma obstrutivo que venha a ter, principalmente se a história for recente, né? Porque a criança nasceu com aquilo e se você fizer o diagnóstico disso com 10 anos de idade, aquilo não tem relação. Então tem que ter essa noção clínica para vocês entenderem o que tem a ver com o quê e quando vocês esperam encontrar as alterações. E veja, manifestação mais frequente é a presença de vômitos biliosos. Vômito bilioso pode ter criança e não ser absolutamente nada anatômico, mas nunca é legal. Então vale a pena chamar atenção para esse dado clínico e investigar, tá bom? O seco ele pode estar no lugar certo e ter mal rotação. Então, só a observação do seco em posição errada não faz diagnóstico. Vai lá, Pedro. Então, como eu falei, ela pode apresentar por obstruções da banda de Lade ou volvo do intestino médio, né? No caso, com as bandas são bandas peritoneais fibrosas que estende desde o seco mal posicionado na superfície, né, inferior do fígado, ou parede abdominal posterior em crianças com má rotação intestinal. E as bandas, elas podem causar obstrução duodenal parcial à medida que cruzam o duodeno. Embora a frequência de obstrução duodenal congênita varia muito, né? Há também algum debate sobre onde as bandas cruzam o duodeno, né, e o local que elas obstruem. Alguns autores
falam que elas cruzam, a maioria, né? A segunda porção do... Alguns autores falam que elas cruzam a segunda porção do duodeno, mas a maioria cita a terceira porção do duodeno como o local que elas cruzam. Banda de Lade, apesar do epônimo, né, chamar banda de Lade, você vê que a Pri coloca aí do artigo, né, são bandas peritoneais fibrosas. Ou seja, peritônio. O peritônio dentro da barriga, ele recebe nomes diferentes dependendo da posição que ele está. Se ele está revestindo a cavidade abdominal, ele é chamado de peritônio. Se ele está formando uma dupla camada em volta das alças intestinais, ele é chamado de meso. Né? Se ele estiver em volta do intestino, é mesentério. Se ele estiver em volta do sigmoide, é mesosigmoide, e assim por diante. Se ele estiver ligando alça a um órgão ou a parede, ele é chamado de ligamento. Então, vocês têm os ligamentos hépato, gástrico, etc., que liga o estômago ao fígado. O que é esse ligamento? É tendão, que veio do músculo? Não, é peritônio. Então, a banda de Lade nada mais é do que um peritônio, né? Se a gente fosse ser purista, a gente chamaria ela de ligamento, porque liga uma alça ao fígado, e, em geral, e é decorrente de uma formação, de uma junção de uma ponte anormal, com uma hérnia interna da alça, que ocorre por causa do vício de rotação e que pode gerar essa obstrução. Correto. E a amarrotação com volvo, né? O intestino mal rodado, ele é propenso a criar o volvo, dada a estreita base de inserção mesentérica do intestino delgado, permitindo, né, o intestino ele girar no sentido horário, levando a essa obstrução e comprometimento arterial e venoso. Então, raramente, o volvo do intestino, ele ocorre no período neonatal, na ausência de má rotação, por causa de tecido generalizado de frouxidão mesmo, o artigo traz. E ele há uma taxa de mortalidade de 3% quando tem essa má rotação com o volvo. E foi visto aproximadamente 15% dos casos de cirurgia de má rotação, esse estrangulamento do volvo intestinal. O artigo trouxe para a gente. Em relação ao pâncreas anular, ele traz que é uma anomalia congênita rara, caracteriza-se por uma banda ou um anel de tecido pancreático que vai circundar a segunda porção do duodeno, causando essa obstrução intestinal extrínseca. Cerca de um terço dos pacientes tem relação com a síndrome de Down, né? Então, isso também é importante. O diagnóstico, geralmente, a gente faz, né, por TC ou por ressonância, né, mas, assim, o raio-x aqui, a gente vai ter um raio-x que vai demonstrar o estreitamento suave e a circunferência do duodeno descendente, né, que é um caso de pâncreas anular. Nesse caso, é um raio-x de uma criança, de uma menina de 7 meses de idade. Então, a gente vê aqui um pouco de distensão da primeira e segunda porção do duodeno, um estreitamento aqui, né, uma estenose, que nesse caso é extrínseca. Isso. E 2/3 dos pacientes são assintomáticos, né? Geralmente os sintomas são inespecíficos, né? E raramente podem se apresentar sintomas de obstrução. E quando apresentado uma obstrução duodenal congênita no neonato, o pâncreas anular é frequentemente associado a uma obstrução com êmese não biliosa. Esse artigo traz, apesar de eu ter visto vários relatos também de casos de pacientes com êmese biliosa, o artigo traz que é muito frequente ter também a êmese não biliosa. E ele é responsável por 1%, como eu falei, ele é raro, né, das obstruções intestinais no período neonatal, e 40% dessas são situações de urgência cirúrgica.
Então, a gente também tem que ficar atento. A veia porta pré-duodenal também é outra causa de obstrução extrínseca, é uma anomalia congênita rara, né? Então, a gente vai ver a passagem do tronco principal da veia porta anterior ao duodeno, né? Está presente em 3 a 5% das crianças com obstrução duodenal congênita, né? E é quase sempre um incidente de achado. Não é uma patologia que a gente vai ficar procurando. Geralmente é um achado de exame ou até mesmo de autópsia, de qualquer outra coisa. É raro a gente estar procurando, pensando num diagnóstico de veia porta pré-duodenal como causa, porque raramente é a causa da obstrução. Então, é rara ser uma anomalia isolada e crianças sintomáticas geralmente apresentam manifestação de outras malformações, incluindo má rotação, atresia duodenal, atresia biliar ou defeitos cardíacos. Quanto à síndrome da artéria mesentérica superior, a gente vai ter que a síndrome da artéria mesentérica superior, ela também é rara e é causada pela compressão da terceira porção do duodeno pela artéria mesentérica superior e a aorta abdominal, resultando na obstrução aguda ou crônica desse segmento. Só um minuto, Pri. Deixa eu ver como é que o pessoal está aí, se está acordado. Respondam no chat qual é o epônimo do nome dessa síndrome da artéria mesentérica superior, quem sabe? E a mesma fisiopatologia pode dar qual outra doença de compressão? Boa, síndrome de Wilk. E qual outra compressão que pode dar? Outra síndrome, alguém sabe? Tem que participar do chat, hein, pessoal? Todo mundo. Obrigatório. Igual a escolinha. Nutcracker, isso aí. Também passa ali, né? Passa ou acima, abaixo. Então pode dar Nutcracker também. Vai lá, Pri. Então, o que a gente vai ver é quando a angulação da artéria mesentérica superior, ela está reduzida, ela vai resultar numa compressão da terceira parte do duodeno, causando essa obstrução. Então, aí vem, o artigo vem explicando, né, que quando o ângulo entre a artéria mesentérica superior proximal e a aorta, ele está reduzido, vai causar essa obstrução. Então, vai ser o ângulo normal, ele é em torno de 45 graus, com uma variação de entre 25 a 60 graus em indivíduos normais. Então, quando ele está entre 6 a 15 graus, é muito característico de estar obstruindo mesmo, de estar comprimindo essa terceira porção, de estar obstruindo mesmo, de estar comprimindo essa terceira porção e estar causando esse sintoma obstrutivo. Tem vários artigos de medidas de ângulo. 45 é um bom número para a gente ter em mente, para a gente não esquecer. É fácil de gravar. Então, a angulação da artéria mesentérica superior em relação à aorta, 45 graus. Pode ser mais, pode ser menos. Quando mais, você diminui sua sensibilidade, se você considerar um ângulo maior, como normal, quer dizer, como ângulo para ser alterado. Quando menos, você aumenta, ou ao contrário, né? Depende do que você está considerando, normal ou alterado.
Mas você pode ver esse ângulo normal, esse ângulo menor em pacientes normais e um ângulo maior em pacientes com a síndrome. Então, mais importante do que o ângulo, é bom ter os 45 em mente para ter mais ou menos um parâmetro. Mas mais importante do que o ângulo é o sintoma, né? Para você valorizar se tem ou não. Vocês vão ver muitas tomografias na vida de paciente que veio fazer por outro motivo, e se vocês pararem para prestar atenção na veia renal esquerda, por exemplo, vocês vão ver que ela está com o calibre aumentado antes do cruzamento aorto-mesentérico. Mas não tem nenhum sintoma de nutcracker, não tem nada. Então, são aquelas situações que a gente vê ali naquele momento de exame e a gente chama de fenômeno de nutcracker, não de síndrome de nutcracker. Então, é importante estar acompanhado do sintoma e da repercussão dessa obstrução. Eu não sei se a Pri vai mostrar aí, vamos ver se ela vai mostrar. Vai lá. Aí a avaliação. Aqui, ó, não, você vai mostrar. Bom, o que a gente vê na síndrome da artéria mesentérica superior? Tem que ver distensão. Isso. Das porções duodenais antes do cruzamento. Isso. Então, na avaliação fluoroscópica, né, a gente vai ter que vai demonstrar a dilatação da primeira e da segunda parte do duodeno e a compressão da terceira parte. E às vezes o intestino delgado está até colapsado, que eu vi. Tem a distensão, tem edema da parede, edema crônico da parede do duodeno e do estômago. Tem história de vômito quando come muito, etc. Vem contando que tem que comer sempre um pouquinho e tal, porque quando come muito vomita. E tem relação com perda de peso abrupta. Não perda de peso a longo prazo, né? Mas tem perda de peso abrupta. Então, perdeu muito peso, diminuiu aquela gordura que fica ali, fazendo com que a mesentérica superior fique num ângulo mais aberto. E pode ter sintomas, assim. Tanto que o tratamento inicial, clínico, é fazer com a criança engordar, né? Ou o adulto, para ver se melhora o sintoma, né? Eventualmente, a necessidade do tratamento cirúrgico, mas a pessoa não gosta, não. Isso. Então, o artigo, ele traz a abordagem por imagem, né? Primeiro pela radiografia. Então, a abordagem por imagem de uma criança ou de um bebê, né, com sintomas de obstrução intestinal, vai depender da disponibilidade do serviço, mas, em geral, a primeira avaliação, ela começa com uma radiografia abdominal. Então, nem sempre ela traz uma contribuição, mas ela pode demonstrar alguns sinais e ajuda bastante a gente, né, principalmente para ver a obstrução. Então, demonstrar a bolha dupla e múltiplas alças intestinais dilatadas, né, é muito comum. E os outros casos, eles passam para o estudo do trato gastrointestinal superior para caracterização adicional. Como eu já falei, a gente vai mostrar. Então, se a radiografia inicial demonstrar uma verdadeira bolha dupla, a análise da imagem, o artigo fala que ela está concluída, que a gente já pode, né, pensar numa atresia duodenal e realizar e preparar o paciente para uma cirurgia eletiva. Mas ele traz que é muito importante a gente saber se essa bolha dupla é verdadeira, porque ela pode ser simulada, ou pode, igual o professor falou, pode ter um pouco de gás depois, e não ser realmente a atresia duodenal. Então, ela é definida como duas grandes bolhas sem ar distal. E a segunda bolha ela tem que ser redonda, com o epicentro à direita da coluna vertebral. E se esses critérios, se a gente analisar e ver que eles atendem mesmo, que bate com a clínica, que trata-se de uma verdadeira bolha dupla, o processo de imagem está completo. Caso contrário, a gente tem que, né, prosseguir a investigação. Pessoal, respondam no chat aí. Quando você tem isso aqui, ó, dupla bolha verdadeira, quando que é feito esse diagnóstico? Em que momento ele deve ser feito, idealmente?
Quando vocês acham? Bem genérica a pergunta mesmo. Quem é a primeira pessoa que vê? Em que exame e quando? Exatamente, pré-natal. Esse diagnóstico já tem que vir, né, num acompanhamento ideal, já tem que vir do ultrassom, certo? Então, no ultrassom, a gente já tem que fazer esse diagnóstico aí. Tanto pela dupla bolha, que dá duas bolonas grandes no corte transversal. Tem um professor lá de São José do Rio Preto, Antônio Soares, que ele fala que é o sinal do ET. Parece um ETzinho, assim, com as duas grandes bolhas e fica uma bolinha pequena que é da região do antro gástrico. Então fica parecendo o ET. É isso. Pré-natal, né, vai mostrar as imagens do estômago e do duodeno cheio de líquido, né, da dupla bolha. Muito provavelmente vai ter polidramio, né? Em raras vezes não vai ter, né? Pode não ter, mas a maioria das vezes vai ter. Sempre vai ter. A polidrama acentuado, inclusive. Pode passar. Já viu, né? E a realização do estudo do trato gastrointestinal superior, né, que com contraste, né, avaliação com contraste, ela é necessária para uma avaliação mais aprofundada, principalmente do volvo intestinal, que necessita geralmente de uma cirurgia imediata. Então, reconhecer que o ar é um excelente agente de contraste, né? E se o ar não, como é que é? Eu acho que ficou confuso aqui. É assim, a gente tem que ver se o ar vai avançar além do segmento obstrutivo, né? Então, nem o bário ou nem o agente de contraste poderia, né? Então, nem o bário ou nem o agente de contraste poderia avançar, se caso o ar não avançar. O artigo traz. Primeiro a gente vê com o ar. Mas depois eu vi que já pode... Na verdade, as crianças muito pequenas, o bário ele é bom porque ele dá um excelente contraste, né? Ele fica muito denso no raio-x. Tanto que, eu não sei se vocês já viram tomografia que o paciente fez exame enema ou qualquer outra coisa com bário, dá um artefato assim que parece metal dentro, de tão denso que fica. Então o bário na tomografia fica péssimo. Você faz o iodo, ele é pequenininho recém-nascido. Faz o iodo, uma parte de iodo e 3 partes de soro líquido, fica bom também, tá? Se não ficar bom, em vez de você fazer uma para 3 partes, você pode fazer uma para 2 partes, tá bom? Mas uma para 3 fica bom. Então, essas crianças de vida, eu acho que não tem nem se for ambulatorial, não tem motivo para fazer bário. Fazer sempre com iodo, porque é a fase da vida que mais corre risco de ter alguma coisa cirúrgica e é a fase da vida que fica bom com iodo, né? Não é um adulto, é pequena, criança, vai ficar bom com iodo. Iodo é a melhor coisa que tem ali para o trato gastrointestinal, porque qualquer problema que tenha que intervir, o iodo não vai te atrapalhar, o bário vai, né? O bário vai atrapalhar a cirurgia, ele atrapalha a anastomose, atrapalha a cicatrização. Então, assim, não é legal o bário com casos potencialmente cirúrgicos. Então, eu recomendaria, apesar do artigo estar falando aí do bário, qualquer situação, como eu já falei para vocês, potencialmente cirúrgica, sempre iodado, independente da idade. Então, pacientes que vêm de ambulatório, criança mais velha que vem de ambulatório com quadro crônico, aí você pode fazer o bário. Mas, primeiro ano de vida, ou qualquer coisa que você acha que você é cirúrgico, faz sempre o iodo. Mesmo que fique um pouquinho mais assim, difícil de pegar um bom contraste, você corre menos risco de atrapalhar qualquer coisa. E em relação... E aí, a questão de fazer o exame contrastado ou não, depende da urgência que você imagina, né? Então, vamos supor um caso ideal. Você provavelmente vai ter a suspeita diagnóstica pré-natal, pelo ultrassom obstétrico.
Nesse caso, a criança vai nascer, ela já vai fazer um raio-x simples. O raio-x simples vai definir ali, dificilmente a criança vai nascer e não vai fazer um raio-x ali de tórax ou de abdômen, ou de tórax que pega o abdômen, que você não vai ter um raio-x simples antes. Mas se não tiver a suspeita for alta, você pode ir direto para o exame contrastado com iodo. O exame contrastado com iodo ele pode ser feito tanto no setor de imagem, mas nessas crianças de UTI neonatal, o ideal é fazer lá. Então a gente orienta, alguns residentes já fizeram, inclusive comigo. Criança difícil de mobilizar, de movimentar, você vai lá 10 ml por quilo de volume total, então vai dar um pouquinho, vai dar 15, 20, 30 ml no máximo. Uma parte de iodo, 3 partes de soro, lá, administra via oral, para administrar o mais alto possível, de preferência no esôfago. Se não puder, faz por sonda mesmo. Os residentes já fizeram, inclusive, comigo. Criança difícil de mobilizar, de movimentar, você vai lá 10 ml por quilo de volume total, então vai dar um pouquinho, vai dar 15, 20, 30 ml no máximo. Uma parte de iodo, 3 partes de soro, lá, administra via oral, para administrar o mais alto possível, de preferência no esôfago. Se não puder, faz por sonda mesmo. E vai fazendo as radiografias da escopia para fazer o exame. Né? A gente não pode ficar preso a ela, tá? É claro que com escopia é muito melhor, você está vendo o contraste, você está vendo a coisa acontecer e você pode tirar as fotos que você acha que são as mais significativas. Mas não vamos deixar de fazer o diagnóstico porque a criança não pode descer para o contrastado, porque a gente não pode fazer com escopia lá em cima. A gente segue um protocolo padrão de documentação sem a escopia que faz o diagnóstico, tá? Então, a gente não tem por que a gente ficar com medo de fazer contrastado. Na UTI neonatal, se tem sintomas, se é uma criança que tem chance de ter alguma alteração. Na dúvida, podemos ser mais flexíveis. Tá. Uma coisa que o artigo ele aborda também é a preocupação que foi observada de muitas pessoas de um volvo intestinal, ele possa produzir um padrão verdadeiro de dupla bolha ou pode complicar com a atresia duodenal, mas ele falou que isso não deve existir, porque o volvo ele é uma obstrução aguda que não dilata o duodeno proximal no grau observado da verdadeira dupla bolha, que isso vai levar meses para distender o duodeno nesse grau. Pode passar. E, embora 1/3, né, que é a metade dos bebês com atresia duodenal está associado à má rotação, essas crianças não são observadas geralmente o volvo, né? Então, essa teoria, a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu vou mostrar mais na frente também, né, o ultrassom gestacional, porque demora, aos poucos mesmo, essa dilatação vem ocorrendo. E existem 2 variações na dupla bolha radiográfica que não se enquadram nos critérios e não são considerados verdadeiros diagnósticos de bolha dupla da atresia duodenal. Né? Uma é a variação, é a bolha dupla par distal, e o outro é quando a segunda bolha não está suficientemente dilatada. Por isso que a gente tem que avaliar criteriosamente, né? E esses imitadores foram vistos em alguns estudos, no caso do artigo Forensia, foi encontrado uma rotação com volvo intestinal. Então, quando uma pequena quantidade de gás intestinal, né, está presente distal à dupla bolha, não se pode assumir um diagnóstico de atresia duodenal. Né? Existem possibilidades
né? Provavelmente há uma estenose duodenal apertada, que poderia estar, no caso, seria uma estenose de longa data. Como mostra aí nesse gás intestinal, né, está presente distal à dupla bolha, não se pode assumir um diagnóstico de atresia duodenal. Existem possibilidades, né? Provavelmente há uma estenose duodenal apertada, que poderia estar, no caso, seria uma estenose de longa data. Como mostra aí nesse desenho, tem uma acentuada distensão do estômago, uma longa duração da obstrução, e a gente observa que tem gás intestinal distal, né, que é o que eles chamam de teia duodenal. Veja, pessoal, esse raio-x é um raio-x que a gente vê um estômago distendido, tem uma sonda aqui, ó, e vê um gás depois. É um raio-x difícil. Tá? Então, um pouquinho de distensão gástrica a gente pode ver, principalmente posicional, volvo gástrico transitório. Então, o estômago, ele no início da vida, ele tem mais flexibilidade. Então, ele pode a curvatura maior ficar horizontal, você tem um estômago horizontalizado. Em geral, manobras de posicionamento durante a alimentação vão resolvendo isso aí. Então, é uma criança que tem vômito, que tem dificuldade alimentar, e aí você faz manobras. Você alimenta e coloca a criança de barriga para baixo, obliquada para o lado direito, que é para o conteúdo do leite vir para o estômago em direção ao antro. E aí, ao longo do tempo, vai amadurecendo e só com essas medidas a coisa vai melhorando. Mas isso é para o diagnóstico de estômago horizontal e não para quando tem uma alteração obstrutiva mesmo. Então, a dificuldade aqui é você saber se isso aqui é só um estômago horizontalizado, com uma dificuldade transitória de passagem do alimento, ou se é de fato uma obstrução anatômica. Então, na dúvida, as histórias são diferentes, né? O próprio neonato. Então, vamos fazer o seguinte, dar um pouco de contraste que a gente avalia. O ultrassom tem um papel importante. O problema do ultrassom é que ele é extremamente operador dependente nessas situações. Dá para fazer diagnóstico de tudo pelo ultrassom. Por quê? Porque quando isso aqui não é gás, é leite, você acabou de dar de mamar e tá com leite aqui, fica excelente para ver tudo que está acontecendo aqui nessa região, com altíssima definição. Muito melhor do que qualquer outro método. Então, o problema do ultrassom é o gás, mas se você deu líquido e o líquido está ocupando essa região aqui, você consegue ver perfeitamente se tem estenose, se tem membrana, você consegue até ver passar um pouquinho do conteúdo pela membrana, dá para ver bem isso aqui, bem, tá? Só que precisa de mão, precisa de treino, ok? Mas o ultrassom, tirando essa parte que é fundamental, né? Quem que está fazendo, ele é um excelente método. Por isso que a gente não vai ver publicações, principalmente americanas, falando do ultrassom, né? Mas a gente tem bastante publicação europeia e casos, publicações nacionais também, e casos aqui que a gente vê de ultrassom fazendo diagnóstico. Até uma vez no Clube Röntgen, foi Clube Röntgen, me deram um ultrassom, a Ruth lá do Einstein, que faz pediatria lá, e mandou o caso desafio. Era um ultrassom, só tinha ultrassom, não tinha mais nada, porque ela só fez o diagnóstico pelo ultrassom. A gente tem bastante publicação europeia e casos, publicações nacionais também, e casos aqui que a gente vê de ultrassom fazendo diagnóstico. Até uma vez no Clube Röntgen, foi Clube Röntgen, me deram um ultrassom, a Ruth lá do Einstein, que faz pediatria lá, e mandou o caso desafio. Era um ultrassom, só tinha ultrassom, não tinha mais nada, porque ela só fez o diagnóstico pelo ultrassom de uma membrana duodenal. Era o desafio.
Então, é um método muito bom, apesar de a gente não vai ler, dependendo de onde você está vendo publicação, você não vai ler. Na americana, jamais você vai ver o ultrassom como possibilidade, mas é um excelente método. O artigo ele também traz que em bebês prematuros a gente vai ter uma dificuldade no caso de atresia duodenal, porque o estômago e o duodeno eles podem não estar totalmente dilatados, né? Geralmente essa dilatação ela é completa por volta da 32ª semana de embrionar, da gestação. Pode passar. E tem um outro problema também, que é esse aqui, ó. Veja, eu falei, esqueci de comentar porque que eu falei. Tem uma sonda aqui, né? A sonda atrapalha todos esses sinais, né? Se você passar uma sonda na dupla bolha, a dupla bolha vai reduzir de tamanho. Se você passar uma sonda aqui na membrana, a distensão gástrica vai reduzir de tamanho. Então, o sinal do raio-x simples, ele vale quando não tem a sonda. Quando tem a sonda, ele pode simplesmente não existir, mas a doença está lá. Então, aí nesse caso, só o contrastado ou ultrassom que vai fazer o diagnóstico. Isso. Então, aqui a gente vai ter o estômago, né? Esse joguinho da velha, o duodeno, e aqui mostra as semanas de gestação. A dilatação, ela é progressiva e ela é gradual, né? E ela vai ser completa por volta da 32ª. Por isso que é um desafio. Tem uma foto, pode passar. Um caso esse, um bebê que é prematuro e que da fluoroscopia, o duodeno, ele não está adequadamente Veja, tem sonda, né? Tem sonda. Tem sonda, né? Com a sonda não vale a distensão. Então, mas ele deve colocar que não dilatou antes. Então, se ele quis dizer que pode não estar muito dilatado, ele não pode colocar a sonda. É verdade. Com sonda não dilata mesmo. Com sonda não dilata, né? Com sonda não dilata. O mais importante é aqui, ó. Não tem gás nenhum depois. Né? O suficiente, né? De ficar totalmente dilatado. Mas o que a gente vê mesmo é o dupla bolha, né? O que a gente tem que se apegar. Não, eu entendi o argumento dele, mas aí ele tem que colocar uma imagem sem a sonda, porque sem a sonda. Não sabe. Então, nessa avaliação da obstrução intestinal congênita, a radiografia abdominal, ela deve ser avaliada quanto à verdadeira bolha, né? Igual a quando a gente prosseguir com o estudo do gastrointestinal superior, né? Que é a avaliação fluoroscópica, né? De ficar totalmente dilatado. Mas o que a gente vê mesmo é o dupla bolha, né? O que a gente tem que se apegar. Não, eu entendi o argumento dele, mas aí ele tem que colocar uma imagem sem a sonda, porque sem a sonda. Não sabe. Então, nessa avaliação da obstrução intestinal congênita, a radiografia abdominal, ela deve ser avaliada quanto à verdadeira bolha, né? Igual a quando a gente prosseguir com o estudo do gastrointestinal superior, né? Que é a avaliação fluoroscópica, né? Do esôfago, estômago e até do duodeno. Então, ele traz que o objetivo nesse cenário é avaliar. Ele preocupa bastante com a questão da amarrotação com o Volvo, né? A identificação de uma etiologia específica da estenose duodenal muitas vezes não é possível, né? Dessas obstruções congênitas. Mas o diagnóstico imediato é para que podem ser vistos e que requer cirurgia, que é o duodeno e saca-rolhas, né, a obstrução duodenal completa e a má posição da junção. Ele é considerado um diagnóstico de Volvo, né, do intestino.
Este sinal, ele descreve uma configuração em espiral da terceira e quarta parte do duodeno e jejum proximal, que não conseguem atravessar a linha média e eles vão descer como se fosse em espiral. E pode haver uma... Em apresentações passadas, quando vocês tiverem, só uma dica aí, quando vocês estiverem colocando um texto, descrevendo um sinal, uma imagem, tente colocar a imagem no mesmo slide para a gente... Para ficar melhor, né? Observar, que acabou que eu deixei assim. E essa imagem aí vai mostrar um volvo intestinal, né? Que é de um bebê com hêmese biliosa, né? A gente vai ver que na primeira figura existe, e na segunda existe uma obstrução completa, né? Da coluna de contraste, na terceira porção, nessa seta aí, na terceira porção proximal do duodeno. São dois casos diferentes, um é um menino, o outro uma menina. E nesses dois casos, são casos de má rotação com volvo agudo, né, que foi confirmado pela laparotomia de emergência. Lembrando que a posição incorreta, né, como eu falei, da junção do duodeno jejunal, pode indicar uma má rotação, que pode causar obstrução duodenal pelas bandas de Lade ou pelo volvo intestinal. Deixa eu ver se tem imagem. Tem. Aí também vai ser a má rotação, né, por essa alteração posicional, né? Então, a parte mostra o duodeno na seta, né, que é normal em calibre, mas que nunca cruza a linha média com a junção do duodeno jejunal, localizada à direita da coluna, que é a ponta de seta, que consiste na... Ele, há muito tempo, já foi substituído, o artigo traz, né, para avaliação primária de imagem com má rotação, como o professor falou, principalmente por esse posicionamento variável do seco, porque a gente pode ter uma alteração em crianças normais, né? Essa posição secal normal com posição secal normal, ação posicional, né? Então, a parte mostra o duodeno na seta, né, que é normal em calibre, mas que nunca cruza a linha média com a junção do duodeno jejunal, localizada à direita da coluna, que é a ponta de seta, que consiste na... Ele, há muito tempo, já foi substituído, o artigo traz, né, para avaliação primária de imagem com má rotação, como o professor falou, principalmente por esse posicionamento variável do seco, porque a gente pode ter uma alteração em crianças normais, né? Essa posição secal normal, com posição secal normal, que tenha uma rotação. O enema, na criança pequena, no primeiro ano de vida, ele basicamente é feito para pesquisa de doença de risco. Parece uma metana ou um trânsito que vai até lá embaixo. Tá? Evitar ao máximo fazer um enema, se não for para essa situação de risco. Se tiver dúvida de onde vem o problema, faz o trânsito, espera chegar até lá embaixo e vê tudo. Porque quase sempre, quando não é para pesquisa de risco, faz o enema, aí 2 dias depois pede o trânsito para fazer, porque o enema não foi conclusivo, que quer ver tudo. Então já faz tudo e espera chegar até lá embaixo. Uhum. Ok. O ultrassom, vou dar uma abreviada aqui. Nas malformações, o ultrassom pré-natal, ele é mais confiável na detecção de doenças duodenais. 2/3 das crianças com obstrução duodenal congênita apresentam polidrama inespecífico no ultrassom pré-natal. Então, localizar uma obstrução duodenal através da combinação de polidramio, estômago e duodeno dilatado é difícil. Vários estudos, eles relatam aproximadamente 50% da sensibilidade para detecção pré-natal de obstrução duodenal congênita.
né? Mas obstruções duodenais parciais, como o pâncreas anular, tem probabilidade, tem menos ainda probabilidade de serem detectadas. Mas o que o estudo ultrassonográfico pré-natal ele é bom para a gente? Porque quando a gente já detecta essas alterações, logo após o nascimento, além de antes do nascimento já exigir um acompanhamento fetal mais assíduo, né, para a gente ficar pesquisando, logo após o nascimento já tem uma avaliação radiográfica neonatal precoce, como o professor já havia falado. E o pós-natal, o ultrassom ele demonstra ser uma utilidade na confirmação de etiologias extrínsecas, incluindo pâncreas anular, cistos de duplicação e veia porta pré-duodenal. Na avaliação de má rotação e volvo, há controvérsias quanto à precisão e à adequação do ultrassom do Doppler. É um exame muito operador dependente, como o professor falou, então é bem complicado. A principal questão do Doppler é quem está fazendo, né? Não é um exame como todo, o exame não é 100% diagnóstico, então não é sempre que você vai conseguir, porque às vezes tem gás onde você tinha que ver, às vezes a rotação da artéria com a veia não é evidente, enfim. Mesmo com o operador dependente, com o cara que sabe fazer, é possível não se fazer o diagnóstico. Como todo exame não é 100%. Mas o exame não é 100% diagnóstico, então não é sempre que você vai conseguir, porque às vezes tem gás onde você tinha que ver, às vezes a rotação da artéria com a veia não é evidente, enfim. Mesmo com o operador dependente, com o cara que sabe fazer, é possível não se fazer o diagnóstico. Como todo exame não é 100%. Mas na mão de quem já fez e sabe fazer, é uma chance boa de fazer o diagnóstico. Né? Então, assim, ele pode ajudar na orientação da artéria mesentérica superior, né, para indicar má rotação. Não, é isso, a gente já comentou sobre isso. Pode passar, professor. Quanto à tomografia, vou falar rapidinho da tomografia e da ressonância, que elas não são rotineiramente utilizadas, né? A avaliação de crianças com suspeita de obstrução duodenal congênita, elas podem proporcionar detalhes, né, anormalidades vasculares, ajudar na anatomia, né, como a veia porta pré-duodenal, que a gente vai ter o tronco principal da veia porta anteriormente ao duodeno, né, no pâncreas anular a gente pode ver, né, o tecido pancreático lá envolvendo a segunda porção do duodeno. Então, eles podem, sim, são exames que podem ajudar, também na visualização da inversão da posição da artéria mesentérica superior com a veia mesentérica superior, e que eles podem ajudar, mas que não são exames rotineiramente usados, né? Os outros que a gente já citou e já discutiu são os exames principais que a gente vai iniciar a avaliação, que são os mais utilizados. Eu diria assim, não utilizar, para resumir. A ressonância, ela entra em casos, assim, que não urgentes de avaliação de alterações congênitas pancreáticas e de vias biliares e vias pancreáticas. São os casos mais difíceis de fazer diagnóstico por ultrassom e raio-x. Então, pâncreas, vias biliares, vias pancreáticas ali, a ressonância ajuda. De resto, é raio-x e ultrassom. Correto. E é isso, gente. 8 horas. Obrigada.